suicídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 5. Santidade ao Senhor. Eu saúdo os prezados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos estudar agora a lição de número 5 de nossa revista, que tem como tema Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua Igreja em Levítico. Antes de começarmos a nossa palestra, a nossa rápida palestra, eu gostaria de indicar para os irmãos o livro que acompanha a nossa lição. Adoração, Santidade e Serviço, os princípios de Deus para a sua Igreja em Levítico. Nós temos também aqui o dicionário teológico que poderá ajudá-lo na definição de alguns termos teológicos encontrados em nossa lição ou em nossos comentários. E não se esqueça de ter, junto a si, a Bíblia de Estudo Pentecostal. Aqui nós temos não somente o texto bíblico, Almeida Revista e Corrigida, como também comentários teológicos, devocionais e um estudo pormenorizado de cada livro da Bíblia Sagrada. Então, leia a Bíblia de Estudo Pentecostal da primeira à última página. Eu tenho dito que, ao ler essa Bíblia toda, tanto o texto bíblico como seus comentários e artigos, é como que fazer um seminário teológico e bíblico de alta qualidade. E por se falar nisso aí, detenha-se em seus estudos no livro de Levítico da Bíblia de Estudo Pentecostal. Leia a sua introdução, os seus comentários, os estudos bíblicos. Em suma, para se compreender o livro de Levítico, precisamos compreender também o Pentateuco todo, juntamente com o livro ou a Epístola aos Hebreus. Título da nossa lição: Santidade ao Senhor. Texto áureo. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Levítico capítulo 20 e versículo 26. Atentemos agora à verdade prática. A santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Quando Deus chamou Abraão para ser o patriarca de Israel, o chefe espiritual de toda essa nação, Abraão era um gentio como eu e você. Estava inicialmente em Ur dos Caldeus, depois foi para Harã, onde recebeu uma convocação definitiva do Senhor. Ele deveria ir para Canaã e ali dar início à nação de Israel. A partir de sua chamada, Abraão já poderia ser considerado santo, ou seja, ele já havia separado por Deus, ele já havia sido separado por Deus para dar início a uma nova realidade espiritual, não somente àquela região, como também a todo mundo. Ele já era santo, mas inicia-se com a sua chamada o seu processo de santificação. Nós observamos que durante toda a sua trajetória, ele experimentou alguns fracassos, algumas dificuldades, mas, posto que ele era temente a Deus e amigo de Deus, a sua vida foi crescendo paulatinamente até ele alcançar a estatura de varão perfeito. O mesmo ocorre conosco. Fomos chamados por Deus e imediatamente colocados na posição de santos. Somos santos, mas ainda não somos perfeitos. Mas o Senhor quer que, através de Sua palavra, nos tornemos cada vez mais santos e mais consagrados ao Seu reino.
O processo de santificação, tanto para Israel no Antigo Testamento, quanto para a Igreja de Cristo hoje, em o Novo Testamento, é algo que precisa ser levado a sério. Vejamos, por conseguinte, a situação de Israel. Israel estava em um contexto idolátrico no Egito. Uma terra impura, com muitos deuses, muitos ídolos. Dizem que em algumas cidades egípcias, como Heliópolis, era mais fácil encontrar um deus do que um ser humano. E Israel, com o tempo, misturou-se aos egípcios, devido ao seu crescimento demográfico. Mas quando aprouve ao Senhor arrancar Israel do Egito com mão forte e poderosa, de imediato o Senhor colocou Israel em um processo de santificação efetivo. Por intermédio de Moisés, deu-lhe diversas leis, todas boas e excelentes, mandamentos que não poderiam ser ignorados. Deus quis, como fez de fato com Israel, uma nação santa, justa, temente a Deus. E a todo instante o Senhor lembrava ao seu povo: sede santos, porque eu sou santo. Israel, de fato, foi arrancado do Egito. De imediato, arrancado do Egito. Mas para tirar o Egito do coração de Israel não foi fácil. O Senhor levou 40 anos instruindo aquele povo, colocando-o à prova constantemente, até que ele estivesse preparado para entrar em Canaã. Nós também, servos de Deus, enfrentamos muitas dificuldades em nossa jornada. Nós fomos arrancados ao mundo. Somos hoje povo de Deus. Mas às vezes o mundo não quer sair do nosso coração. Por esse motivo, o Senhor submete-nos às vezes a provas dificílimas, árduas, até que venhamos a trilhar o caminho para Canaã celestial de acordo com a sua vontade e de conformidade com o modelo que Ele nos dá na Bíblia Sagrada, que é a sua palavra. Eu recomendo a todos os professores, alunos e superintendentes da escola dominical que ensinem aos seus alunos, às suas escolas, a doutrina da santificação. E neste ensino, sejam sistemáticos, persistentes, cuidadosos, para que cada aluno seu, seja criança, seja adolescente, quer adulto, quer ancião, prime realmente pela doutrina da santificação. Nós temos de andar em santidade diante do Senhor nosso Deus. Nessa lição, por conseguinte, extraiamos dela essa essência teológica. Sem a santificação, jamais poderemos ver ao Senhor. É o que nós podemos extrair dessa lição tão preciosa. Santidade ao Senhor. E você, caro professor, caro superintendente da escola dominical, querido aluno, sabe que todos precisamos e temos de andar em santidade perante o Senhor e diante dos homens. É o nosso testemunho. E cada vez que o mundo vê em nós as boas obras, as boas obras que Deus quer que pratiquemos, o nome do Senhor é sumamente glorificado. Querido aluno, querido professor e superintendente da escola dominical, primemos, pois, por uma vida espiritual valorosa e que o Senhor nos ajude a andar de valor em valor. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.